Fala, gremistada, tranquilo? Eu sou o Guto Bender, do Onde Estiver o Grêmio. Endereço do blog tá sempre num dos cantos de cima do vídeo. Algumas coisinhas ainda a rescaldo, tá? Primeiro, o pênalti em cima do Ferreira. Um monte de discussão, e papapá, e bibibi, e bobobó. Duas explicações, dois motivos que provam que foi pênalti e encerra a discussão. Primeiro, o Voaden deu escanteio. Esse é o primeiro ponto. O Voaden deu escanteio. Ou seja, o Voaden, o que ele enxergou dentro do campo é que o goleiro do Inter tocou na bola. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, quem estava no VAR era o Daniel Nobre Bins. O pessoal deve, não sei se está lembrado de quem é o Daniel Nobre Bins. Eu não vou nem entrar em detalhes, porque eu já disse que aqui nos vídeos eu tenho me cuidado. Mas basta dizer que quem estava no VAR é o Daniel Nobre Bins. Não precisa dizer mais nada. Que depois ainda foi dar entrevista para dizer que se houve o toque, se houve o toque do goleiro do Internacional no Ferreira, não foi faltoso. Bueno, e que ele teve 7 câmeras para rever o lance. Para ver que teve toque no Ferreira. Aliás, não precisa nem de uma. Quem estava no estádio viu, ao vivo e a cores, que teve toque. É o Daniel Nobre Bins. Isso, olha, eu não precisava nem dizer que o Voaden deu escanteio, que não foi. Porque o goleiro do Inter não tocou na bola. Eu não precisava nem dizer isso. Eu precisava dizer só que quem estava no VAR era o Daniel, vou repetir, era o Daniel Nobre Bins. Não precisa dizer mais nada, tá explicado porque não foi dado o pênalti e tá explicado que foi. Encerra a discussão que fica menos feio. Eu falei no meu último vídeo da volta de Los Invictus. Los Invictus, que a semana passada fizeram uma seleção Grenal com 8 jogadores do Internacional e 3 do Grêmio. Pois ontem principalmente, hoje ainda tem alguma coisinha, mas ontem principalmente, o argumento era o seguinte: o Mano Menezes mudou a estratégia, mudou o time do Inter, porque respeitou demais o Grêmio. E com isso, com essa mudança, o Inter não soube jogar. O Inter teve a semana livre para treinar, mas eles acreditam que eles defendem que o Mano desentrosou o time do Internacional. O Grêmio jogou no meio da semana, o Inter não. O Inter teve a semana livre para treinar o time. Então, assim, ó, é a adequação do negócio para não dizer, olha, nós erramos, nós superestimamos o time do Internacional,
Porque nós estamos iludidos com o vice-campeonato no ano passado. Aliás, nunca um vice-campeonato teve tanta importância. Nós estamos iludidos com o vice-campeonato do Internacional no ano passado, um ano em que ninguém quis saber do brasileiro. Ninguém dos times grandes quiseram saber do brasileiro. O único, além do Internacional, que se preocupou com o brasileiro, ganhou. Teve 2 times que se preocuparam com o brasileiro, além dos pequenininhos. Mas 2 times grandes que se preocuparam com o brasileiro do ano passado. O Internacional e o que ganhou o brasileiro. Não, eles vêm com esse papo de que o Mano mudou o time e o time não soube jogar. O Mano reforçou a defesa, reforçou a proteção à zaga, fechou o time e quis partir para o contra-ataque, para o pega-ratão. Cláudio Pires Duarte, pega-ratão. Não deu certo, mas não deu certo porque o Grêmio não deixou dar certo. Ah, para, velho, olha, eu discutir com essa imprensa especializada é mais fácil que discutir com o Bosta Lupe. E o terceiro assunto que eu separei para esse vídeo aqui, eu fui ver a coletiva do Bosta Lupe. Eu fiz um vídeo esses tempos aqui, uns dias atrás, eu fiz um vídeo dizendo que as entrevistas do Bosta Lupe são torcida training. É desse lado aqui. Vai ali e dá o dislike nessa merda aqui. Dá o dislike, tá? Dá o dislike. Eu disse que as entrevistas do Bosta Lupe são torcida training. Então ele fala um monte de besteira, um monte de merda. E aquela parte esquizofrênica da torcida que ainda defende que ele é técnico, fica, ai, o Stalta falou. Então ele disse que ele saiu do Grêmio e o Grêmio foi rebaixado. Entre as besteiras que ele falou, ele disse que ele saiu do Grêmio e o Grêmio foi rebaixado. Porque ele montou um time para brigar pelas primeiras posições. Mas aí se desfizeram de um monte de jogador, botaram os guri para jogar antes do tempo e deu no que deu. Eu sou chato. Eu fui atrás do time que foi rebaixado. Do último jogo do rebaixamento do time. Chapecó, Rafinha, fui eu que trouxe pro Grêmio. Juan, que era um guri, e que infelizmente o Grêmio não soube segurar, para depois buscar esse Bruno Alves aí. Não tô nem reclamando do Bruno Alves, mas o Juan era mais zagueiro. Rodrigues, que já estava com ele. Diogo Barbosa, fui eu que trouxe pro Grêmio. Thiago Santos também fui eu que trouxe pro Grêmio. Lucas Silva, fui eu que trouxe pro Grêmio. Campas. Douglas Costa, que era a negociação que estava sendo feita quando ele estava aqui. Diego Souza e Ferreira. Ah, isso é brincadeira, cara. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. É esquizofrenia pura. É uma realidade paralela.
Aí alguém vai dizer assim, ah não, mas ele pode dizer isso porque é a falácia do Deus invisível. É a falácia do Deus invisível. Que é uma discussão, e por isso que eu tenho a minha opinião sobre o que aconteceu em 2016, 2017, mas eu respeito quem discorda dela, porque essa é a falácia do Deus invisível. A falácia do Deus invisível é a seguinte: tu não pode dizer que Deus existe porque eu não posso provar que Deus não existe. E vice-versa. Tu não pode dizer que Deus não existe porque eu não posso provar que Deus existe. Até burro entende isso. Até burro entende isso. Então é a falácia do Deus invisível. Eu não posso provar a minha teoria. Assim como o cara que não concorda com ela não pode provar que ele está certo. Então, cada um fica com a sua opinião. Até que me provem o contrário, eu vou continuar defendendo, porque os indícios me mostram que eu estou certo. Depois que o Espinosa foi corrido do Grêmio, foi gauchão, Recopa Gaúcha e rebaixamento. Com o grupo formado pelo Gênio com J. Mas, e é por isso que eu ainda assisto às coletivas dele, às vezes até nem logo depois do jogo. Eu procuro deixar para ver um dia, 2 dias depois, porque aí eu tô mais de sangue doce, entendeu? E aí eu posso ver, assistir a coletiva com calma, para pegar os pontos que interessam, porque 98% do que ele fala não se aproveita para porcaria nenhuma. Mas tem algumas coisas que ele diz que dão indícios para quem consegue assistir a coletiva dele com calma, fazendo análise. Uma ou duas coisas que ele fala, dão indícios pra gente. Então, eu vou abrir aspas. Aqui não sou eu que estou dizendo, é ele que está falando. E vocês, se vocês quiserem copiar aqui o que eu vou dizer e confirmar lá, vocês vão ver que ele falou isso aqui, exatamente isso aqui, com todas as letras, nenhuma mais, nenhuma menos. Eu me dei o trabalho de ir parando o vídeo e fazendo a transcrição. Eu não coloco a minha equipe em campo de acordo com o adversário. Eu treino a minha equipe independente de como vem o adversário. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Ele fala isso de uma forma ufanista. Como quem diz assim, eu me garanto. Como quem diz, eu me garanto. Eles que se preocupem comigo. Futebol não é assim, amigo. Futebol não é assim. E o cara que ganha 1.250.000 por mês não pode dizer uma besteira dessa aqui. Porque vem um time fechado, um time com mais qualidade que os times do Gauchão, um time da parte de cima da tabela do brasileiro, vem mais fechado. Não adianta tu atirar os jogadores para dentro de campo e dizer assim, ó, aqui vocês têm liberdade. Não, amigo. Se o time vem com uma linha de 5,
Se o time adversário vem com uma linha de 5 na defesa, não são os jogadores que tem que descobrir como entrar nessa linha de 5. É o cara que ganha 1.250.000 por mês. É ele que tem a responsabilidade de mostrar para os jogadores como é que eles vão furar essa linha. Ué, eu tô errado? Ah, eu tô errado, eu tô falando besteira aqui. Não, eu tô falando besteira. É os jogadores que tem dentro de campo que descobrir como furar a linha. Mas então não justifica tu pagar 1.250.000 pro cara que não diz pros jogadores, não orienta os jogadores como furar esse bloqueio. Porque quem descobre como furar o bloqueio são os jogadores. Para que técnico? Não precisa de técnico. Não precisa de técnico. Tu faz que nem o Feola em 58, que atirava o time para dentro e deixava. Pelé, Garrincha, Babá. Deixava os caras resolver lá dentro. Pelé, Garrincha, Babá, Zagallo. Não precisa de técnico, não precisa pagar 1.250.000 por mês. É os jogadores que resolvem. Os jogadores que descobrem como jogar, como fazer o time funcionar. Tô errado. Tá bem. É dureza. Um abraço para vocês, gurizada.